Mais uma aula da série Competências da Redação do Enem. E nessa continuação, a gente vai falar da competência 2. Já é a nossa segunda aula sobre a competência 2. Na primeira aula da competência 2, a gente falou de todos os termos, de todos os conceitos usados pelo corretor para dar a sua nota. O que ele vai usar na hora de interpretar se você acertou, se você fez direitinho, se você errou aqui, se você errou ali. Porque o Enem criou uma coisa quase matemática para dar a nota, para que a nota fique muito justa e objetiva, para que você entenda também onde que você foi bem, onde que você não foi. Então, ou seja, tanto o corretor quanto você tem que saber de cor aqueles conceitos, para depois chegar nessa parte aqui, que é a parte de hoje, ó. A nossa parte de hoje, que é justamente... Deixa eu puxar aqui o outro... eu vou precisar disso aqui. Pronto. Para que isso aqui? Para a gente entender como que o corretor dá nota. Olha, o corretor usa números de 1 a 5. Cada número desse equivale a 40 pontos. Cada número desse vai ser o equivalente a 40 pontos. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a minha câmera, para que ela não nos atrapalhe. Eu fique até mais bonito um pouquinho, pronto. E aí, então, nessa parte aqui, ó, o corretor vai usar a tabela, que vai de 1 a 5, lembrando que cada ponto desse vale 40. Não tem como, nem se o corretor quisesse, ele não tem como dar mais de 40. Ou nem menos. Eu falo em cada quesito. Ou ele tira, ou ele te dá 200, ou ele vai tirando de 40 em 40. Por exemplo, não tem como o corretor, se ele quiser, ele dá 70. Eu vou dar 70 pontos para ele. Não tem como. Vou tomar um pouco de água, porque o tempo está muito seco. Pronto. Já foi rapidinho. E aí, ou ele te dá os 80, ou ele tira, ou ele deixa você só com 40. Não tem como ele dar 50, 65, 70. É sempre de 40 em 40. Tem essa coluna, essa outra coluna do meio e mais essa da beirada, para você entender, essa aqui da beiradinha, para você entender como que dá nota nessa competência ou como que perde nota. Vai usar sempre aqueles conceitos para interpretar, por exemplo, para tirar só 40, são 3 coisas, ó, para tirar só 40. Ou o aluno viu que tem o ou, às vezes vai ter o e, às vezes vai ter o ou. No caso do 1, é o ou. Ele tangencia o tema. O aluno que tangencia o tema, aquele aluno, lembra que tangenciar o tema era quando você não consegue, você não fala no seu texto de todos os pontos. O tema era, usando o nosso tema exemplo, a manipulação do usuário através dos dados da internet. Aí o candidato o aluno, falava só de internet, um texto inteirinho falando de internet, tangenciou o tema. Ou seja, ele raspou na discussão, mas ele não abarcou ela toda. Ele tinha que falar de usuários, ele tinha que falar de manipulação e ele tinha que falar dos dados da internet. Usuários, manipulação, dados da internet. Ele falou só de usuários, olha, tangenciou o tema. Ele falou só de manipulação, tangenciou o tema. Ele falou só dos dados da internet, também tangenciou o tema. Automaticamente, Cláudio, mas se eu não falar de nenhum dos pontos, aí você nem tangenciou, você zera. Aqui é um pouquinho mais do que zerar, ó, porque você ainda tangenciou o tema, você falou de pelo menos um dos pontos. Tira 40. Ou, outra maneira, texto seu composto de uma série de aglomerados ali, mas esse monte de aglomerado de palavras não liga uma coisa na outra. Ou então uma série de parágrafos, mas esses parágrafos também não se ligam. Vai tirar só 40. Outra maneira ainda, que é a terceira, traços constantes de outros tipos de texto. Falamos isso também na outra aula. Quem não assistiu a outra aula, pega ela de novo e assista. Combinamos o seguinte, você só usar outros tipos de texto quando for para provar um ponto de vista. Evitar usar, mas quando for preciso, para você provar um ponto de vista, tudo bem, use outro tipo de texto, mas não use muito grande. Né? Um pedaço de narrativa, mas só para provar ali. Né? Um pedacinho de nada para provar. Não pode ficar ali aquele monte de linhas narrando, aquele monte de linhas descrevendo.
Quando tem isso, se for tudo narrativo, já foge do dissertativo argumentativo e já zera também. O texto deve ser dissertativo argumentativo. Agora, se tem só pedaços, traços demais de outros tipos de texto, você vai estacionar aqui nos 40 pontinhos. Cláudio, mas para tirar pelo menos 80, para que você tire pelo menos 80 pontos, o seu texto já não pode tangenciar, a abordagem tem que ser completa. O que é uma abordagem completa? Um texto que fala de todos os pontos que o tema colocou. Fala de manipulação, fala de usuários e fala de dados da internet. O texto abrange toda a discussão. E o que mais que tem que ter para tirar pelo menos 80? Só pode ter de 3 partes do seu texto, de introdução, desenvolvimento e conclusão, 2 delas podem estar embrionárias. Se tiver 2 partes do seu texto embrionárias, o que era a parte embrionária? Você lembra? Era quando a parte embrionária é quando o seu texto, de certa forma, ele começa a introdução, só começa, aquela introdução pequenininha. Lá na conclusão, aquela conclusão que nem termina. Os argumentos ali mal colocados, com 2, 3 linhazinhas. A gente diz que o texto está no caráter embrionário. Se tiver 2 partes embrionárias, você já caiu na malha. Você já caiu na malha dos 80. Ou, outra maneira, às vezes não tem, né, 2 partes embrionárias, mas a conclusão. Ou seja, só a conclusão já estando defeituosa, já vai cair você para 80. Olha, uma conclusão que não finaliza, que tem ali, que não finaliza, que é meio que uma frase incompleta. Então a conclusão que não se completa, ela já penaliza você cai nos 80. E outra maneira ainda aqui, quando tem muitos trechos copiados da coletânea. Falei isso para vocês, não é bom copiar a coletânea, não copie. Porque se você copiar, se copiar muito, você zera. Se não copiar muito, mas copiar bastante, pequenos pontos ali você copia, você já perde nota, já cai aqui para 80, ou seja, você vai perder 120 pontos. O que eu estou dizendo é isso, quando você tira 40, você perdeu 160. Se você tirou 80, você perdeu 120 pontos dessa competência. Lá no final da nota da sua redação, 120 pontos faz muita falta. Então não pode. E até porque uma competência afeta a outra. Um texto que está em caráter embrionário, a hora que eu for avaliar outras coisas no seu texto, ele vai perder nota também. Não é que ele diz, Cláudio, não vou perder só essa. Não, vai perder em outros lugares também. Então jamais faça partes embrionárias. Deixe o texto com a abordagem completa e nada de embrionário. Na competência 3, para tirar pelo menos 120, perder só 80 pontinhos, para tirar pelo menos 120, novamente, aqui todas a abordagem tem que ser completa. Só na 1 que pode tangenciar. Tangenciou, já está na 1. Não tangenciou, quer dizer, abordagem completa. Aqui na 3, a abordagem completa, só completa não basta. A abordagem tem que ser completa e de 3 partes do texto, só uma pode estar embrionária. Pelo menos 2 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, pelo menos 2 delas devem estar perfeitas. A introdução e a conclusão, ou a introdução e o desenvolvimento, 2 partes do texto devem estar perfeitas e só uma pode estar embrionária. E, outra maneira, repertório baseado em textos motivadores. Se o repertório for baseado em texto motivador, ou seja, não é cópia, porque se for cópia você cai para 80. Mas se não é cópia, você pegou ali as ideias do texto de apoio, ideia da coletânea, usou com suas palavras, fez ali uma paráfrase e usou suas palavras para dizer aquelas ideias, para a pessoa não perceber que você pegou da coletânea, o corretor vai perceber sim e você vai cair nos 120. Outra maneira, usar repertório não legitimado. O que é um repertório não legitimado? Você lembra, é aquela coisa que não é provado cientificamente. Você cita uma frase, mas não cita o autor da frase. Você cita uma porcentagem, mas você não diz quem pesquisou aquela porcentagem.
Você conta uma coisa, às vezes, da sua vida pessoal, um conhecimento que você aprendeu com seu pai, com seu avô, uma coisa muito empírica, uma coisa muito sua. Tem um valor? Tem um valor. Ó, você vai tirar 120, mas você não vai tirar 200 com um repertório não legitimado. Então, se for para citar, cite coisa legitimada. Tente fugir do não legitimado. O não legitimado não é bom, a não ser que você não tenha nada. Quem não tem nada, né? Quem não tem cão, caça com gato. Aí você cita, claro, alguma coisa não legitimada, mas tente não citar coisa não legitimada. Citou frase, diga de quem é a frase. Citou porcentagem, diga quem pesquisou. Fato histórico bem contextualizadinho, que a pessoa pode comprovar que aquele fato realmente é histórico. E tente não colocar coisas pessoais no texto, coisa que não dá. O que seria, por exemplo, se eu dissesse, nesse, manipulação do usuário através dos dados da internet, eu dissesse, a maioria das pessoas já foi manipulada pelo menos uma vez na internet. Olha, eu não tenho prova disso, é um dado não legitimado. Vai acarretar um repertório não legitimado e eu vou estacionar aqui no 120. Outra maneira, mesmo que o repertório seja legitimado, você citou uma frase muito legal, mas não é pertinente. Não é pertinente ao tema. O que seria? Você citou Aristóteles. Pô, citou Aristóteles, citou Kant, citou Mandela, citou Luther King, citou Rousseau, mas aí você não conseguiu ligar isso ao tema. Era uma frase muito legitimada, porque é de um autor aí famoso, mas a frase não se ligava ao tema. De forma alguma, não ligava ao tema, não tinha nada a ver com o tema. Frase meio perdida dentro do texto. Vai fazer você acarretar nos 120. Viu? Então, como que tira 120? Uma parte do texto embrionária, repertório baseado na coletânea, repertório não legitimado e repertório legitimado, mas que não é pertinente ao tema. Para tirar 160, aí a abordagem completa do tema, 3 partes do texto e nenhuma embrionária, agora sim o texto está completo. Introdução robusta, muito bem colocada, com muitas linhas. O desenvolvimento com 2 argumentos também aprofundados, robustos, que realmente aprofunda. E uma conclusão também bem aprofundada, conclusão que traz uma solução pertinente, conclusão que traz o agente que vai colocar a solução em prática, que traz como que isso vai ser colocado em prática, que traz a finalidade disso e que detalha muito bem essa ação que vai ser feita e tal. Então, um texto realmente sem nenhuma parte embrionária, um texto robusto. O que mais? E para tirar 160, o seu repertório tem que ser legitimado. Repertório não legitimado já cai para 120. Para tirar 160, o repertório tem que ser legitimado. E ele tem que ser pertinente. Porque repertório não pertinente também cai para 120. Ou seja, ele tem que ser legitimado e ser pertinente. Quer dizer, o que era o repertório pertinente? Que se liga a pelo menos um ponto do tema. Manipulação, usuários, dados da internet. Tem que o meu repertório legitimado se ligar a pelo menos um ponto do tema. E aí você cai no 120, porque que aí tem o mas. Você só não vai tirar 200 porque seu repertório é pertinente, mas ele não teve uso produtivo. Ou seja, é um repertório que não se ligou a todos os pontos do tema e ele não lutou para provar alguma coisa objetiva em prol da defesa do seu ponto de vista, em defesa de sua tese. Então, você caiu na malha dos 160. Olha, dá para entender facinho como que o corretor age. E para tirar os 200, que é o que a gente quer muito que você chegue nos 200, que você domine 100% essa competência. A abordagem do tema deve ser completa, abordar todos os pontos que o tema coloca. As 3 partes do texto não podem ser embrionárias, todas as 3 muito bem robustas e detalhadas, do jeito que deve ser, a introdução do jeito que deve ser, os argumentos do jeito que deve ser, bem aprofundado, e a conclusão do jeito que a gente estudou, do jeito que deve ser. E o repertório legitimado, repertório, claro que ele vai ser pertinente,
e vai ter o uso produtivo, que é um repertório que se liga a todos os pontos da discussão e ainda ele é empregado em favor de provar alguma coisa, em favor de exemplificar, em favor de ilustrar um pensamento, em favor de convencer o leitor. Esse é o repertório com uso produtivo e é isso que a gente quer. Bom, né? Muito bom isso aí? Fácil demais. Fácil, muito fácil mesmo, muito fácil. E eu espero do fundo do coração que você consiga dominar isso, que você realmente tire um tempinho, dedique, treine. Não existe treinamento só de teoria. É um pouco de teoria e escrever, escrever e escrever. Não existe escritor sem escrever. Você tem que escrever muito, sentir a dificuldade de fazer, para você ir superando a cada dia, a cada texto, essas dificuldades. E dominar 100% as competências. Nós vamos fazer depois mais uma aula da competência 2, que é quando nós vamos analisar exemplos práticos. Textos também de 2018, já que nós estamos usando o tema de 2018, nós vamos usar os textos de 2018 para a gente ver cada uma das situações de nota em cima desses textos. Mas isso na próxima aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado bem essa aula e que você possa agora continuar os seus estudos e seu treinamento para dominar 100% a competência 2. Até a próxima aula e, se Deus quiser, vai dar certinho.